Então, pessoal, dando sequência no nosso curso de Física Geral 1, hoje nós vamos falar sobre energia potencial e conservação de energia. Parece razoável quando você pega um objeto, né, e eleva ele a uma certa altura, um objeto de certa massa, você está armazenando energia nesse objeto, pois se você soltar esse objeto, né, devido à ação da aceleração da gravidade, esse objeto vai transformar essa energia que você armazenou em energia cinética, né? Você solta o objeto com uma velocidade zero, de uma certa altura, com uma certa massa, esse objeto ele vai descer ganhando energia cinética. Essa energia, né, associada à altura e à massa do objeto, ela recebe o nome de energia potencial gravitacional. Para entender um pouquinho sobre essa energia, vamos pensar aqui nessa figura que ilustra um certo corpo, né, ele se movendo dessa posição inicial, né, a uma altura y1, para uma posição final, né, devido à ação da força-peso. Né, se nós quisermos calcular o trabalho aqui, o trabalho vai ser igual à força, né, que está apontando para baixo, então é menos P, tá certo? Vezes o deslocamento, que será, né, y2 menos y1. Tá joia? Ou seja, o trabalho ele vai poder ser escrito como está escrito aqui embaixo. Vai ser a força, né? Eu vou trocar aqui, inverter o y1 pelo y2 para tirar o sinal negativo aqui da frente. Então vai ser y1 menos y2. E o peso, ele pode ser escrito, o módulo do peso, né? Pode ser escrito como massa vezes a aceleração da gravidade. Então isso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes y1 menos massa vezes a aceleração da gravidade vezes y2. Né? Sendo a energia potencial gravitacional definida da seguinte forma, energia potencial gravitacional vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a posição, né, com relação à altura, eu posso escrever a equação de cima em função da energia potencial gravitacional nos dados pontos. Né? Então, energia potencial gravitacional, o trabalho devido à energia potencial gravitacional, ele vai ser a energia potencial gravitacional no ponto 1 menos a energia potencial gravitacional no ponto 2. Né? Ou seja, ele é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Né? Isso aqui é o negativo, né, da energia potencial gravitacional no ponto 2 menos a energia potencial gravitacional no ponto 1. Tá joia? Então ele é um negativo da variação da energia potencial gravitacional. Se nós considerarmos um sistema em que a única força que atua sobre um determinado corpo é a força-peso, né, nós podemos falar que o trabalho total realizado por aquele corpo, sobre aquele corpo, ele é um trabalho devido à energia potencial gravitacional, certo? Mas nós sabemos do teorema trabalho-energia que a variação do trabalho total é dada pela variação da energia cinética. Ou seja, a variação da energia cinética vai ser o negativo da variação da energia potencial gravitacional, tá certo? Então, eu posso escrever a variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial, isso é a energia potencial gravitacional 1, né, menos energia potencial gravitacional 2. Eu posso pegar essa energia potencial gravitacional que está do lado de K1, né, e colocá-la do lado aqui, junto com a energia cinética. E a 2, a energia cinética 2, junto com a energia potencial gravitacional. Então, vou ficar que a energia cinética no instante 1, mais a energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais a energia potencial gravitacional no instante 2. Essa é uma lei de conservação, né, que você diz que quando somente o trabalho devido à energia potencial gravitacional é realizado, a energia mecânica, né, que é escrita dessa forma, a energia cinética mais energia gravitacional, ela é conservada, é constante, né, em qualquer instante. Aqui a gente verificou para o instante 1 e para o instante 2. Mas se tivesse um instante 3, um instante 4 e assim para frente, ela seria conservada. Vamos fazer um exemplo. Você, né, arremessa uma bola de beisebol com a massa igual a 0,145 kg, verticalmente de baixo para cima, fornecendo-lhe uma velocidade inicial de módulo igual a 20
metros por segundo. Usando a conservação de energia, calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível. Então não tem atrito, né? Não tem resistência do ar. Você lança uma bola daqui de baixo com uma certa velocidade inicial. Essa bola vai atingir uma altura máxima, né? Nossa altura, ela vai estar numa posição Y. Tá joia? Vamos falar que essa posição inicial y0 é igual a zero. Eu posso usar a conservação da energia, então eu tenho que a energia cinética no instante 1 mais energia potencial gravitacional no instante 1 vai ser energia cinética no instante 2 mais energia potencial gravitacional no instante 2. No instante 1, eu falei que a altura inicial é igual a zero, então a energia potencial gravitacional é igual a zero. No instante 2, a bola de beisebol vai parar, né? Vai chegar na altura máxima. Então a energia cinética vai ser igual a zero. Então eu tenho que a energia cinética no instante 1, que é meio vezes a massa vezes a velocidade de 1 ao quadrado, vai ser igual à energia potencial gravitacional no instante 2, que é mg vezes a altura. Tá certo? Eu estou interessado em achar essa velocidade, então a velocidade ao quadrado vai ser igual, eu vou passar esse 2 multiplicando, 2, vou passar esse m dividindo por n, vai dar 1, então 2 vezes a aceleração da gravidade vezes y. Então essa velocidade, ela vai ser igual, como ela é uma velocidade, essa velocidade é a velocidade inicial. Vamos apagar isso aqui, eu não estou interessado na velocidade não. Estou interessado na altura. Então, vou passar esse mg dividindo. Então, eu tenho que a altura será igual a meio, né, massa dividido por massa, vai dar 1, V0 ao quadrado dividido por g. Agora sim. Então, é V0 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. A velocidade inicial vai ser igual a 20 metros por segundo, né, isso elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a altura será 20 ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400 dividido por 2 vezes 9,8. Então, isso dá 20,4. Aqui é a unidade, eu tenho metro quadrado dividido por segundo quadrado, aqui eu tenho metro por segundo ao quadrado. Então aqui vai ficar metros. Então essa é a altura máxima. Dando sequência, vamos pensar quando outras forças, além da força da gravidade, realizam trabalho. Então você tem que o trabalho total, né, vai ser a soma de uma força devido à força peso e um trabalho realizado por outra força qualquer. Tá certo? Então eu posso escrever que a variação da energia cinética, que é o meu trabalho total, certo? É igual a variação da energia potencial gravitacional, que é o trabalho devido à energia gravitacional, mais o trabalho devido a outra força. Eu rearranjando aqui, passando todo mundo que é 1, né, para o lado de cá, para o lado esquerdo. Então eu tenho energia cinética 1, mais energia potencial gravitacional 1, mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Ou seja, o trabalho total realizado por outra força, além da gravidade, é igual, né, à variação da energia mecânica total. E aí nós temos outro exemplo. No exemplo anterior, né, ao arremessar a bola de beisebol de 0,145 kg, a sua mão se desloca meio metro, tá, para cima. O que deixa sua mão com uma velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Suponha
que a resistência do ar seja desprezível. Suponha que sua mão exerça uma força constante sobre a bola. Ache o módulo dessa força. Então, é o seguinte. Então, aqui você está lançando a bola, certo? Ela tá no repouso e ela desloca-se até meio metro acima, né, uma altura de 0,50 metros. A velocidade aqui é igual a 0, e aqui ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Após deslocar-se meio metro. Então, esse trabalho, eu quero encontrar... Suponha que a mão exerça uma força constante sobre a bola, ache o módulo dessa força. Né? Então, eu quero achar o trabalho devido a outra força, e desse trabalho eu consigo achar a força. Né? Então, eu posso usar esta relação aqui, a energia cinética no ponto 1, mais a energia potencial gravitacional no ponto 1, mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual à energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto 2. No ponto 1 nós não temos velocidade, energia cinética igual a 0. No ponto 1 nós não temos a energia potencial gravitacional, porque a altura aqui vai ser 0. Tá? Vamos falar que esse y aqui é igual a 0 e aqui é meio metro. Então eu tenho que o trabalho devido a outra força vai ser igual a energia cinética no final, meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais energia potencial gravitacional, mgy. Então o trabalho devido a outra força vai ser igual a meio vezes 0,145 vezes a velocidade ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Eu vou omitir as unidades, aqui vai ser dado em joule, aqui em joule. A massa 0,145, a aceleração da gravidade 9,8 e a altura 0,50. Então, fazendo essas contas, eu vou encontrar que o trabalho devido a outra força vai ser igual a 400 dividido por 2 vezes 0,145, aqui vai dar 29 joules, mais 0,145 vezes 9,8 vezes 0,5. Aqui vai dar 0,71 joules. Então, a soma desses dois, mais 29,71 joules. Né? Trabalho devido a outra força será igual a força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo. Só que a força está apontando para cima, o deslocamento está para cima, cosseno de 0 vai dar 1, tá? Da força é a que eu quero descobrir, o deslocamento é de 0,50 metros, e o trabalho é igual a 29,71 joules. Então, com isso, eu tenho que a força é 29,71 dividido por 0,50. 0,50 vai dar aproximadamente 59 newtons. Então, essa é a força que eu exerço sobre a bola. Ache a velocidade da bola quando ela está a uma altura de 15 metros acima da altura do ponto inicial onde ela deixa a sua mão. Então agora a gente está num novo estágio. Não, eu não soltei espaço. Vamos ter que fazer aqui.
Eu vou fazer aqui, mas eu vou ilustrar aqui. Tá? Então aqui é a B, e aqui é uma sequência da B. Então vamos lá. Então agora, após eu soltar da minha mão, a velocidade inicial é 20 metros por segundo, né? E a altura y0 igual a 0, ela sobe, e eu quero saber como que ela vai estar aqui a uma altura y igual a 15,0 metros. Eu vou usar a conservação da energia, mas eu não tenho essa outra força no meu sistema. Então eu tenho energia cinética no instante inicial, mais energia potencial gravitacional no instante inicial. Isso vai ser energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. A gravitacional no instante 1 vai ser igual a 0, então eu tenho que meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais mgy2. Todo mundo está multiplicando pela massa, eu posso dividir todo mundo pela massa, eu vou desaparecer com a massa. Então, eu tenho que meio vezes a velocidade 1, que é 20, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais massa, eu dividi pela massa, mais 9,8, que é a aceleração, vezes a altura, que é 15 metros. 15 metros. E aí eu tenho que velocidade 2 vai ser igual a 20 ao quadrado, dividido por 2, menos 9,8 vezes 15. Dá 53. Raiz de 53 vai dar mais ou menos 7,3 metros por segundo, né? Mais ou menos porque ele pode tanto estar subindo quanto estar descendo. Então este é o segundo exemplo. Vamos falar um pouquinho agora de energia potencial gravitacional para movimentos ao longo de uma trajetória curva, né? Ao invés de você realizar um movimento de queda totalmente na vertical, agora o seu objeto ele faz uma trajetória curva. Você tem sobre ele a força-peso, tá certo? Peso e massa vezes a aceleração da gravidade. Se nós quisermos calcular o trabalho devido à força-peso, vai ser o trabalho, vai ser igual ao vetor peso, né, escalar o vetor deslocamento. Dado que o vetor deslocamento tem componentes na direção x e y, e o vetor peso, como todos sabem, ele tem componentes apenas na direção y, né, menos mg na direção y. Fazendo o produto escalar dos dois, eu tenho que a resultante é o negativo, né, da massa vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento, tá certo? Esse resultado, qual a conclusão que eu chego? Que independente da trajetória curva, né, a variação da energia potencial gravitacional vai depender apenas da variação da grandeza vertical, tá? Da posição vertical. Não depende dessa variação horizontal, tá? Então depende apenas de uma variação vertical. E aí vamos lá fazer um exemplo. Uma menina pratica skate, deslocando-se para baixo de uma rampa circular de um playground. Se considerarmos a menina e seu skate uma partícula, seu centro se move ao longo de um quarto de círculo de raio 3 metros. A massa da menina e seu skate, então vamos escrever o raio aqui, igual a 3,00 metros. A massa da menina, a massa da menina com o skate é igual a 25 kg. Ela parte do repouso, então a velocidade inicial é igual a 0 e não existe nenhum atrito. Calcule sua velocidade na parte inferior da rampa. Então quer dizer, tem uma rampa de skate aqui,
certo? Cujo raio é 3 metros. Ela parte dessa posição aqui. E aí ele quer saber, calcule a velocidade na parte inferior da rampa. Então, vamos lá. Nessa altura aqui, né, ela está numa altura 3 metros e ela chega a uma altura 0. Então, vou usar e não existe nenhum atrito. Então, posso usar a conservação da energia, né, energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. No instante 1 não tem energia cinética, ela parte com velocidade igual a 0. No instante 2 não tem energia potencial gravitacional, porque ela vai chegar numa altura 0. Então eu tenho que aqui a energia potencial gravitacional dela vai ser mgy. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 2, no instante 2 ao quadrado. Né? Então eu quero saber a velocidade. Então a velocidade no instante 2, vou passar a massa dividindo, vai desaparecer, vai ser raiz quadrada, né? Que vai aparecer o mais ou menos, que ela pode estar indo ou voltando, de 2gy. Tá? Então, fazendo essa conta, vou pegar só a parte positiva. Então, isso é 2 vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura, 3 metros. E aí, eu tenho que 2 vezes 9,8 vezes 3, tirando a raiz quadrada disso, vai dar 7,7 metros por segundo. Essa foi a letra A. A letra B, calcule a força normal que atua sobre ela na parte inferior da curva. Então eu posso usar aqui a próxima página. Eu tenho que a força radial, né? Eu tô aqui no movimento circular, tá? A força normal aqui da menina vai ser a força radial. A força radial é mv2 sobre r. Se eu voltar no slide anterior, v2 é v ao quadrado, né? Eu tenho que v ao quadrado é 2gy. Então, isso aqui vai ser m vezes 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dividido por r. Né? Então eu tenho que a força radial, que é a força normal, o modo da força normal, vai ser igual a massa, que são 25 kg, vezes a aceleração da gravidade, que são, vezes 2, vezes 9,8, vezes a altura. Mas essa altura é a altura inicial, que são 3 metros, dividido pelos próprios 3 metros. Então, isso aqui eu posso cortar com isso. Então, isso aqui vai ser 25 vezes 2 vezes 9,8. Então, isso dá 490 newtons. Então, essa é a solução. No exemplo anterior, então, ainda dando sequência nesse exemplo, suponha que a rampa possui um atrito e que a velocidade da menina na base da rampa seja igual a 6 metros por segundo. Então, a velocidade no ponto 2 seja igual a 6,0 metros por segundo. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, eu quero saber o trabalho devido a uma outra força. Então, de novo, eu usando conservação, eu tenho energia cinética no instante 1, mais a energia potencial
gravitacional no instante 1, mais o trabalho devido a uma outra força, né, que vai ser a força de atrito. Isso vai ser a energia cinética final, mais a energia potencial gravitacional no instante 2. Esse cara aqui é zero, porque ele vai estar na altura zero. Esse cara é zero, porque ele é parte de velocidade igual a zero. Então, a energia potencial gravitacional vai ser mg vezes a altura, né, 2, mais o trabalho devido a outra força. Isso aqui vai ser igual à energia cinética, que é meio vezes a massa vezes a velocidade 2. Então, eu tenho que o trabalho devido a outra força, que é a força de atrito, isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade, aqui ao quadrado, 2 ao quadrado, menos mgy2. E aí, esse trabalho devido à força de atrito vai ser igual a meio, a massa dela é 25 kg, a velocidade agora são 6 metros por segundo, então 6 ao quadrado, menos 25 vezes 9,8 vezes a altura, que são, aqui é y1, que são 3 metros. Então, o trabalho devido a outra força vai ser igual a 6 ao quadrado, 36 vezes 25, 900 dividido por 2, 450 newtons. 450 joules, menos 25 vezes 9,8 vezes 3, dá 735 joules. Então, o trabalho devido à força de atrito, né, em oposição ao movimento, é igual a menos 285 joules. Dando sequência, outra fonte de energia, né, energia conservativa, nós vamos ver depois o que é uma energia conservativa e não conservativa, é a energia potencial elástica. Né? Nas aulas anteriores, nós verificamos que se nós realizarmos um trabalho sobre uma mola, né, esse trabalho ele vai ser dado por essa expressão, né, meio da constante elástica vezes a posição final ao quadrado, menos meio vezes a constante elástica vezes a posição inicial ao quadrado. Agora, o trabalho realizado pela mola, basta colocar um sinal negativo nessa expressão, então nós obtemos essa expressão aqui. Né? A energia potencial elástica é definida dessa forma, a energia potencial elástica é meio da constante elástica vezes a posição ao quadrado. Então, nós temos que o trabalho ele é o negativo da variação da energia potencial elástica, né? Porque aqui tem um 1 e aqui tem o 2, então isso aqui vai ter que ser escrito como menos o final, né? Menos meio de kx2 ao quadrado menos meio de kx1 ao quadrado, por isso que ganha o sinal negativo. Quando a única força que atua sobre o corpo é a força elástica, né, o trabalho total ele vai ser dado pelo trabalho devido a essa força elástica. Né? Então, o trabalho total é a variação da energia cinética e o trabalho devido à força elástica é o negativo da variação da energia potencial elástica. Então, posso abrir esses termos, né, e aí tenho que a energia cinética no ponto 1 mais a energia potencial elástica no ponto 1, ela vai ser igual à energia cinética no ponto 2 mais a energia potencial elástica no ponto 2, ou seja, é meio vezes a massa vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado, mais meio vezes a constante elástica vezes a posição 1 ao quadrado, isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais meio vezes a constante elástica vezes a posição 2 ao quadrado. Né? Além disso, a energia mecânica que vai ser dada pela energia cinética mais a energia potencial elástica, ela vai se conservar, né? Ela se repete, a soma das duas se conserva para os dois instantes, 1 e 2. Nós podemos combinar também um sistema no qual ocorra a realização de força elástica e força
potencial gravitacional. Com isso, o trabalho total, né, ele vai ser o trabalho devido à energia potencial gravitacional, mais o trabalho devido à energia elástica, mais o trabalho devido à outra força, né? E isso vai ser a variação da energia cinética. Eu posso reagrupar isso aqui tudo, né? Então, eu fico com a energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, mais energia potencial elástica no instante 1, mais o trabalho devido à outra força, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2, mais energia potencial elástica no instante 2. Se eu juntar as energias potenciais, né, falar que energia potencial é energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, posso reescrever essa equação acima no formato abaixo, tá certo? E aí nós temos que o trabalho realizado por outras forças, ele vai ser a variação da energia mecânica total. E aí, vamos fazer mais um exemplo. Então, fala o seguinte, um cavaleiro, né, aquele objeto lá utilizado no laboratório de física, ele tem uma massa de 0,200 kg. Então, massa igual a 0,200 kg. Ele está em repouso, velocidade inicial igual a 0, sobre um trilho de ar sem atrito ligado a uma mola circular de constante, cuja constante é dada de 5 newtons, constante elástica, 5 newtons por metro. Você puxa o cavaleiro, fazendo a mola se alongar 0,100 metros. Então, o x inicial igual a 0, o x final igual a 0,100 metros. E a seguir libera sem velocidade inicial. Tá? O cavaleiro começa a se mover, retornando para a sua posição inicial, x igual a 0. Qual é a componente x da velocidade no ponto x igual a 0,080 metros? Então, aqui a V1 também é igual a 0. Então, o sistema é o seguinte. Cadê a caneta? Tá aqui. Eu tenho aqui um suporte, eu tenho a mola, tenho o cavaleiro, tá? Em repouso. x0 igual a 0. Agora eu vou pegar, esticar um pouquinho essa mola, vou colocar o cavaleiro numa posição x1 igual a 0,100, com velocidade inicial igual a 0, tá? Então, velocidade 1 igual a 0. E aí eu solto esse sistema, né? Ele vai se deslocar para cá. Eu quero saber a velocidade dele quando ele estiver na posição x2 igual a 0,080 metros. Não fala de atrito. Deixa eu ver se ele fala de atrito. Você puxa, tal. Não tem atrito. Então, vamos escrever uma equação aqui de conservação de energia, né? Eu tenho energia cinética inicial, mais energia potencial elástica inicial. Isso vai ser energia cinética final, mais energia potencial elástica final. Energia cinética inicial é igual a 0 porque ele parte com uma velocidade igual a 0, certo? Energia potencial elástica inicial é meio vezes a constante elástica vezes a posição x1. Isso aqui vai ser a energia cinética final, né, na posição 0,80. Então, é meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais energia potencial elástica. Meio vezes a constante elástica vezes a posição 2, aqui é ao quadrado. Jóia. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que meio vezes 5,0 vezes a posição 0,100
ao quadrado, isso vai ser igual a meio, vezes a massa, 0,200, vezes a velocidade, 2 ao quadrado, mais meio, vezes 5,0, vezes a nova posição, 0,080 ao quadrado. Tá. Então, eu já posso resolver isso aqui. Então, 0,1 ao quadrado, vezes 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar 0,025 joules, tá? Esse aqui eu vou dar uma melhorada, então isso aqui é 0,100 V2 ao quadrado, mais aqui é 0,08 ao quadrado, vezes 5, dividido por 2, que dá 0,016. 0,016. Agora eu vou passar esse cara para cá, vou passar esse 0,100 dividindo, então vai ficar 0,025 menos 0,016 dividido por 0,1. Isso aqui deu 0,09. Então, essa velocidade 2 vai ser igual a mais ou menos, né? O trilho pode estar indo ou voltando. Raiz de 0,09. Então, a velocidade 2, tirando a raiz disso, vai ser mais ou menos 0,3 metros por segundo. Então, é isso. Dando sequência, no exemplo anterior, suponha que o cavaleiro esteja em repouso na posição x igual a 0, quando a mola ainda não está deformada. Aplicamos, então, sobre o cavaleiro uma força constante no sentido x, com um módulo igual a 0,610 newtons. Qual é a velocidade do cavaleiro no ponto 0,100? Então, agora, minha posição x igual a 0,100. Agora, o que acontece? O cavaleiro está aqui, em repouso, x0 igual a 0. A velocidade 0 é igual a 0. E agora, eu começo a aplicar uma força sobre E, então tem um trabalho devido a uma outra força, né, que vai deslocar ele até a posição x igual a 0,100. Eu quero saber qual que será a velocidade aqui. Então, vou usar conservação, né? Eu tenho que a energia cinética no instante 0 mais a energia potencial elástica no instante 0 mais o trabalho devido a outra força, isso vai ser igual à energia cinética no instante 1 mais a energia potencial elástica no instante 1. A energia cinética inicial é 0, a energia potencial elástica inicial é 0. O trabalho devido a outra força é força vezes deslocamento. Isso vai ser energia cinética na posição 1, que é meio vezes a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais energia potencial elástica, que é meio vezes a constante elástica vezes a posição 1 ao quadrado. A força eu sei, é 0,600 newtons, o deslocamento é 0,100, isso aqui vai ser igual a meio, a massa é 0,200, a velocidade é o que eu quero descobrir, mais meio, constante elástica é 5 newtons por metro, e a posição é 100 centímetros.
Não, 10 centímetros. Vamos lá. Aqui é 0,610. Deixa eu corrigir aqui. Então, vamos fazer essas contas. 0,610 vezes 0,1. Então, isso aqui vai dar 0,061. Isso vai ser igual a 0,100 V1 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado vezes 5 dividido por 2. Vai dar 0,025. Então, V1 vai ser igual a mais ou menos 0,061 menos 0,025 dá 0,036 dividido por 0,1. Dá 0,36, tirando a raiz quadrada, dá 0,6. 0,6 metros por segundo. Então, o trabalho devido a uma força externa deu velocidade. Aqui é só o positivo, porque ele está tracionando para o lado positivo. Essa força está puxando para o lado positivo. Tá? Dando sequência, vamos explicar um pouquinho o que são forças conservativas e forças não conservativas. Exemplos de força conservativa. A força potencial gravitacional, a força elástica. Né? Por quê? São forças que você é capaz, o trabalho pode ser convertido, né? Pode ser, por exemplo, você pode transformar um trabalho devido à energia potencial gravitacional em energia cinética e depois transformar novamente em energia potencial gravitacional. Algumas características dessas forças conservativas. Né? A primeira característica é dada pela diferença entre o valor inicial e o valor final da função de energia potencial. Né? Ela é reversível, é independente da trajetória do corpo, depende apenas do ponto inicial e final, e quando o ponto final coincide com o inicial, o trabalho total é zero. Né? Para a realização de trabalho através de forças conservativas, a energia mecânica total se conserva. Já as forças não conservativas, você não pode representar por nenhuma função de energia potencial. Né? Algumas forças conservativas, como o atrito, a resistência do ar, são chamadas de forças dissipativas. E também existem forças não conservativas que aumentam a energia mecânica. Por exemplo, você pode pensar num foguete. Né? A explosão dos fogos, os fogos ganham energias cinéticas extremas. Porém, esse sistema ele não é reversível. Né? Você não consegue reverter o que ocorreu, então ele não é conservativo. Vamos fazer um exemplo relacionado a forças não conservativas. Você deseja mudar a posição dos seus móveis. Né? E desloca um sofá de 40 kg. Então, a massa do sofá... Cadê a caneta? Está aqui embaixo. A massa do sofá é igual a 40 kg por uma distância de 2,50 metros, como está ilustrado aqui. Uma distância igual a 2,50 metros. Contudo, a trajetória retilínea é bloqueada por uma pesada mesa que você não deseja deslocar. Em vez disso, você desloca o sofá ao longo de uma trajetória com dois trechos ortogonais. Um trecho de comprimento, vou chamar de L1, igual a 2,0 metros, e outro com 1,50 metros. 1,50 metros de comprimento. Em comparação com o trabalho que seria realizado na trajetória retilínea, qual é o trabalho excedente que você deve realizar para deslocar o sofá ao longo da trajetória com os dois trechos ortogonais? O coeficiente de atrito cinético é 0,200. Então, você está com o seu sofá, deixa eu ver se eu tenho outra folha aqui. Tem.
Você está com o seu sofá aqui, né? Seu sofá, ele está no plano horizontal, então ele tem uma força-peso, a superfície reage como é normal. Nós temos que o módulo da força-peso é igual ao normal, tá? O módulo é normal. E que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A força de atrito, o módulo da força de atrito é normal, né, vezes o coeficiente de atrito cinético, né, a força de atrito cinética aqui. Beleza. Trabalho que você vai realizar vai ser o trabalho para vencer essa força de atrito. Então você vai deslocar o sofá com velocidade constante. Então o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Certo? Para a primeira situação, o trabalho vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é normal, vezes o coeficiente de atrito cinético, vezes o deslocamento. Então, vai ser igual a massa, são 40 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes o coeficiente de atrito, 0,200, vezes o deslocamento, 2,50. Então, fazendo essas contas, eu vou ter uma resposta em joules. 40 vezes 9,8 vezes 0,2 vezes 2,50. Igual a 196 joules. Agora, se eu for pegar os dois caminhos, né? Eu vou andar 2 metros, depois 1,50. Então, o comprimento total, L, vai ser igual a L1 mais o L2. 2 em 1,50 vai dar 3,50 metros. Né? Utilizando novamente o trabalho, vai ser igual a força vezes o deslocamento, que vai ser igual a força, o P ao normal, mg, tem o mesmo módulo do peso, vezes o coeficiente de atrito cinético, vezes o deslocamento L. Então, isso vai ser igual a 40 vezes 9,8 vezes 0,200 vezes 3,50. Então, isso aqui vai ser igual a 40 vezes 9,8 vezes 0,2 vezes 3,50. Dá 274,4 joules. E a diferença, né, da energia, né, a diferença de trabalho, eu vou chamar isso aqui de um trabalho na situação 2 e aqui no trabalho na situação 1, eu vou gastar mais, né, eu vou realizar um trabalho que ele vai ser igual a esse 274,4 menos 196. Eu vou gastar a mais, vou realizar um trabalho maior de 78,4 joules. Então, isso eu perco, porque eu percorri um caminho maior, né, com forças não conservativas. Uma relação entre força, né, e energia potencial, nós sabemos que o trabalho realizado por uma força conservativa, ele é dado pelo negativo, né, da variação da energia potencial, certo? Mas o trabalho, na direção x, por exemplo, é força vezes deslocamento na direção x, isso é variação da energia potencial. Eu posso passar esse ΔX dividindo aqui, então eu fico com essa razão, certo? E se eu tomar um limite, né, em que ΔX tende a zero, eu posso transformar isso numa derivada, né? A força na direção x vai ser o negativo da derivada da energia potencial com relação à posição. Se eu faço isso em 3 dimensões, né, minha força vai ser, o meu vetor força, né, vai ser o negativo da derivada parcial da energia com relação à posição x na direção y,
mais a derivada parcial da energia com relação à direção y, na direção j, mais a derivada parcial da energia potencial com relação à direção z, na direção k. Ou ainda, né, o gradiente, a força, é o negativo, né, do gradiente da energia potencial. Faltou o negativo ali. E aí tem um exemplo. Né, uma partícula com carga elétrica é mantida em repouso no ponto x igual a zero. Certo? Enquanto uma segunda partícula com a mesma carga pode mover-se livremente ao longo do sentido positivo do eixo x. A energia potencial do sistema é dada por essa expressão, em que C é uma constante positiva que depende do módulo das cargas, deduz uma função da posição, uma expressão para a componente x da força que atua, né, sobre a carga. Aqui a gente está apenas na direção x, então Fx, isso vai ser igual ao negativo da derivada da energia potencial, que é a função de x, com relação à posição x. Então eu posso tomar a derivada disso aqui, então isso aqui vai ser o negativo da derivada, né, dessa função, que aqui é um c vezes 1x elevado a menos 1, tá? Dividido com relação a x. Então isso, tomando a derivada, isso negativo, né, vezes menos 1, né, cx elevado a menos 2. Então, corrigindo aqui, fx vai ser menos vezes menos, vai ficar positivo, c sobre x ao quadrado. Então, essa é a expressão. Pessoal, com isso a gente encerra a aula. Muito obrigado e até mais.